Olá, este é o desafio semanal número 14. O tema será o crescimento linear. Então, o crescimento linear seria alguma coisa crescendo atendendo a uma característica linear, um gráfico linear, um gráfico de linha. E nessa questão que nós vamos fazer, obviamente teria outras maneiras de fazer. Poderia até usar o tema do primeiro ano, a progressão aritmética, mas eu escolhi um método para poder solucionar só envolvendo as operações básicas. Então vai ser uma questãozinha bem fácil aqui. Essa questão é do Enem, Enem 2020. Tá? Em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os dados. Então tem na tabela, né, no ano de 1980 era 137 médicos, 1985 182 médicos, 1995 212 e 2010 287 médicos. Então, o que acontece? Conforme vai aumentando a população, o número de médicos aumenta porque tem uma relação entre o número de médicos e o número de habitantes. A cidade que tem mais habitantes, obviamente, tem que ter um maior número de médicos, um maior número de policiais e assim vai, tá? Bom, tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão a longo prazo do número de médicos desse município, seguindo o comportamento de um crescimento linear. Então ali, conforme a gente vai analisar a tabela, ela está crescendo de uma forma, né? Ou seja, atendendo alguma proporção, vamos dizer assim. Então está crescendo não de uma maneira aleatória, mas sim atendendo um crescimento linear, ou seja, de um ano para outro, ou ali a tabela está variando de 5 em 5, sempre está crescendo a mesma coisa. No período do quadro observado. Beleza. Aí quer saber o quê? Qual a previsão do número de médicos nesse município para o ano de 2040? Então, vai aumentando, a gente tem que analisar esse crescimento linear aí, conforme os dados que foi apresentado. Bom, coloquei aqui a tabela novamente, a gente vai interpretar as informações para poder analisar o crescimento desta tabela, tá? Obviamente teria várias maneiras de resolver, eu escolhi a maneira mais simples possível aqui, mais didática também. Bom, pegando o primeiro dado do levantamento, no ano de 1980 eram 137 médicos. E aí eu peguei o último valor que fala que em 2010 eram 287 médicos. E ele quer saber para 2040 quantos médicos serão. Eu coloquei X médicos ali que a gente não sabe. Mas o que a gente percebe? Como é um crescimento linear, então ele sempre cresce de uma maneira, sempre está somando uma quantidade de acordo com o período. Então eu já peguei o período da tabela inteira. Daqui para cá são 30 anos, certo? De crescimento aqui. Então ele cresce sempre de uma mesma maneira. E aí, se a gente analisar o período que ele deu, de 2010 para 2040, também são 30 anos. Ou seja, da mesma maneira que cresceu aqui, para cá também vai crescer. É esta a ideia que a gente vai perceber. Então, se a gente conseguir analisar de 1980 até 2010, o quanto que aumentou ali, basta pegar o valor que aumentou, somar com 287 médicos, a gente acha o total de médicos que tem que ser se atender essa previsão aí. Tá? Bom, então primeiro vamos calcular o crescimento, ou seja, de 30 anos, quantos médicos aumentou. Então, a gente tem que fazer 287 menos 137, que é o primeiro período de 30 anos. E aí, depois que você achar este valor, né, essa quantidade de médicos que será o crescimento linear aí, basta pegar o 287, que foi o último valor aí da tabela, e somar com o número de 30 anos de crescimento de médico aí, né? Então, porque é linear, então ele sempre cresce de uma mesma maneira, sempre atendendo uma mesma tendência.
tá? Então aí, fazendo isso, você consegue analisar numa boa, só envolvendo as operações básicas, beleza? Então é isso, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, se for do seu agrado, curtir o vídeo, compartilhar. Mais uma questãozinha aí do Enem, questão recente. Essa é um pouquinho mais fácil do que as outras que nós estávamos fazendo anteriormente, né? Um abraço a todos, até!